3, 2, 1. Pois não, turma. Vamos então concluir o nosso bloco 2, né, dessa primeira unidade. Deixa a gente relembrar aqui quais são os nossos conteúdos. A gente vai estar estudando hoje basicamente as propriedades do radical, né? Conteúdo aí da página 38 até a 40 e vamos fazer a solução do exercício da página 40, que são 8 questões. Lembrando que a gente iniciou esse exercício na última aula. Olha, a gente teve o exercício da página 37 e vai junto, tá bom? Esse exercício aqui. Desenvolvimento dele todinho, já mandei para vocês na última semana e a gente deu uma ligeira adiantada nessa parte, tá bom? Algumas questõezinhas aqui desse exercício. Então, bora lá. Espero que vocês tenham resolvido, tentado resolver as demais questões, que assim vocês já vão ter compreensão de como se resolve, tá legal? Beleza. Olha para esse, né? Então, o que é que diz aqui no primeiro quesito? Dê o valor de cada uma das expressões. O que é que acontece? Se eu tenho o índice da raiz e o expoente do radicando semelhantes, eu posso simplesmente fazer o seguinte: eu posso cancelar esse índice, né, e esse expoente, e o resultado será apenas o radicando, tá bom? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou agora selecionar aqui o expoente, que é 3. E selecionar também, selecionar também o índice, né? Não estou conseguindo cancelá-lo aqui, mas entendo que esse tracinho aqui embaixo seja para sublinhá-lo, tá bom? Seja para cancelá-lo. Pronto, aqui sim. Beleza? Então consigo cancelar. E aí o que acontece? Se eu tenho raiz cúbica de 7 elevado a 3, eu cancelo, fica apenas o 7. Tá legal? Mesma coisa eu posso fazer nesse outro, ó. Se eu tenho raiz cúbica, ou raiz sétima na verdade, né, de 2 vezes 5 elevado a 7, vou repetir aqui só para eu cancelar rapidinho, tá bom? Vocês, se quiserem, podem cancelar já diretamente também na questão, né? Então esse raiz 7 aqui, ó, eu vou cancelar esse 7, tá bom? E aqui nós temos o que? 2 vezes 5 elevado a 7, né? Esse 7 aqui também, ó, eu vou cancelá-lo, tá legal? Pronto, cancelei o 7. Sobrou o que? Então aí eu vou extrair toda a raiz, vai sobrar 2 vezes 5, e 2 vezes 5 é 10. Pronto. Então aquela necessidade que eu disse lá de desenvolver todo o cálculo, né? Se eu coloco 10 como resposta final, eu não vou saber. E essa questão aqui, professor, que não aparece o índice na raiz. Lembre-se, toda vez que não aparece o índice na raiz, ele equivale a 2. Tá legal? Então eu vou escrever o índice aqui só para vocês saberem que esse índice aqui vale 2, tá bom? Quando não aparece o índice, ele equivale a 2. Então aqui nós temos o que? 5a, tá bom? Ao quadrado. Observe que o a que está ao quadrado e depois toda a expressão está ao quadrado, tá bom? E aí, quais quadrados eu vou cancelar? Vou cancelar esse aqui, ó, que é o índice, e vou cancelar esse aqui que é comum aos dois, tá legal? Esse aqui que é comum aos dois, ó. Vou cancelar esse aqui que é comum aos dois. Pronto. O que é que acontece no final? Vai me sobrar 5a ao quadrado. Só isso, tá bom? 5a ao quadrado. Ele não vai o 5 ao quadrado, porque esse quadrado aqui é apenas do a, que é o que está dentro do parêntese. Beleza? Vamos lá para o segundo quesito. Ó. O segundo quesito é um quesito um pouco extenso, tá? Porque a gente precisa fazer a decomposição. Como a gente já fez a decomposição aqui da letra B, eu vou voltar, vou organizar tudo aqui. Deixa eu copiar essa mesma organização aqui, tá? Não estou conseguindo. Vamos lá, ajuda. Pronto. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Só que eu vou substituir esses valores, né? Aqui a gente vai ter o 49. E desse outro lado aqui, ó, a gente vai deletar essas informações, porque a gente não vai necessitar delas, né? 49. Opa, 49. 49 é um número que é divisível por quanto? 49 não é divisível por
2 não é divisível por 3, não é divisível por 5, 49 é divisível por 7, né? E 49 dividido por 7 dá 7, e 7 é o número primo, isso quer dizer que só divide pelo próprio 7, 7 dividido por 7 dá 1, então a nossa resolução aqui, ó, é de 7 ao quadrado, tá legal? Então quando a gente traz essa informação para cá, para a gente descobrir qual é a raiz, né? Pode ser a raiz quadrada, raiz quinta, qualquer raiz, eu vou ter o seguinte, eu vou ter raiz quadrada de 7 ao quadrado. Eu faço o cancelamento, tá bom? Do expoente e do índice, como a gente fez na questão anterior ali, né? E aí, esse cancelamento ele já resulta diretamente na resposta, que é o próprio 7. Beleza? Se eu fizer aqui a mesma coisa, deixa eu só fazer uma caixinha de texto aqui que vai ser bem rápido, viu? Pronto, para eu conseguir fazer todos os cálculos para vocês dentro dessa caixinha de texto. Pronto. Pronto. Nosso próximo é qual? Vamos lá, vamos relembrar aqui, né? O nosso próximo número é 625. 625, tá bom? Desse outro lado, a gente vai começar a colocar o que? Os fatores primos que a gente quer encontrar, né? Que a gente quer desenvolver. 625 só divide por 5, tá bom? 625 dividido por 5 vai dar 125, que divide novamente por 5 vai dar 25, que divide novamente por 5, tá bom? Vai dar 5, e 5 que só divide também por 5, tá legal? 5 dividido por 5 resulta em 1, né? Então toda vez que a gente chegar ao 1 aqui, isso significa que a nossa divisão já concluiu, né? A gente não precisa mais desenvolver nada nessa divisão. O que acontece agora? Vamos colocar a nossa resposta. Nós encontramos apenas fatores 5. 5 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4. 5 elevado a 4. Pronto. Essa é a nossa resposta decomposta, tá bom? O que acontece agora? Vamos trazer essa informação para cá, ó. Eu tenho aqui raiz quarta de 625. Ele não quer raiz quadrada. Ele quer a raiz quarta de 625. Então, raiz quarta, vamos manter esse 4 aqui de índice. E a nosso radicando, que era 625, encontramos 5 elevado a 4. Índice e expoente igual, a gente pode cancelar. Então, a gente já encontra que a nossa raiz quarta de 625 é o próprio 5. Beleza? Vamos para essa aqui. 1024, um número um pouco extenso, tá bom? Deixa eu substituir aqui, ó, rapidinho esses valores. 1024. 1024 já é um número que é possível dividir por 2, tá bom? 1024 é possível dividir por 2, vai dar 512, que divide por 2 novamente vai dar 256. Opa, 256, que divide novamente por 2 vai dar 128, que dividido por 2 vai resultar em 64, e aí por diante. Vamos dividindo, tá bom? Por 2, 32, por 2, 16, por 2 novamente. E aí a gente tem que continuar dividindo por 2 até deixar de ter número par, tá legal? Por 2 dá 4, 8 por 2, opa, perdão aqui, eu acabei colocando 8 por 2 dá 4, isso. 4 por 2 dá 2. E por fim, 2 por 2 vai resultar em 1. Pronto. Chegou em 1, a nossa conta termina. Tá legal? Então eu encontrei o 2 aqui elevado a quantas vezes? 2 elevado a 2, 4, 6, 8, 10. Então 2 elevado a 10. Essa mesma potência que a gente encontra como resultado aqui, a gente tem que trazer ela para raiz.
Então, vai ficar raiz décima, tá legal? De 2 elevado a 10. Pronto, eu posso cancelar o índice e o expoente, e aí eu vou encontrar apenas como resposta o número 2, perdão. Beleza? Tranquilo. Eu vou deixar a letra E e a letra F para vocês concluírem, mas ela vai a resposta completa no exercício, tá bom? Vamos lá. Nosso terceiro quesito, a gente já tinha deixado uma questãozinha já organizada, né? Ou seja, vamos determinar o valor de x em cada uma das igualdades e observe que essas igualdades trata-se excepcionalmente dos expoentes e dos índices das raízes. Então, basicamente, é uma proporção. Tá legal? Eu posso resolver essa proporção da seguinte maneira: pegando quem está a partir, né, do índice para a raiz, ou do índice para o expoente, do outro lado também, tratando então de uma igualdade. Eu posso aqui então dizer que 15 está para 5 na primeira raiz, igual, ou seja, da mesma forma que 3 está para x. Então, quando eu trato dessa igualdade aqui, você já pode perceber que é fácil de encontrar a resposta, até mesmo mentalmente, tá bom? Ou seja, de 15 para eu chegar ao 5, eu precisei dividir, né? Porque é um processo de divisão, de 15 para 5 eu vou dividir. 15 dividido para 5 eu vou dividir por 3, ou 15 dividido por 5 dá 3. Se eu pegar esse mesmo 3 e pegar esse 3 de cima e dividir por ele, vou ter 3 dividido por 3, e aí vou encontrar o valor de x. Mas se tiver complicado, o que é que a gente vai fazer? Vamos cruzar esses valores aqui. O 15 cruzaria com o x, então ficaria 15x, igual o 3 cruzaria com 5, 3 vezes 5. Logo, a gente teria 15x igual 3 vezes 5 dá 15. Opa, então aqui eu posso dizer que x é igual a 15 dividido por 15. E quanto é 15 dividido por 15? X é igual a 1. Então, muito fácil de fazer essa. Tá legal? Bem tranquilo, show de bola, não tem dificuldade alguma para a gente resolver essa questão. Tá legal? Só separar aqui um pouquinho. Pronto, fica mais organizado assim. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos cá. Vejam aqui, como é que a gente vai resolver essa questão a partir de agora. Observe que eu só tenho em uma raiz 8 está para 8, raiz oitava de 5 elevado a 4 igual a raiz quadrada de 5 elevado a x, né? Só que é o seguinte, nessa segunda raiz aqui o índice não aparece, mas a gente sabe que se tratando de uma raiz quadrada o índice é 2, então eu teria aqui, ó, 8 está para 4, da mesma forma que, deixa eu colocar já como vermelho. Pronto, da mesma forma que 2 estaria para x. Tá legal? 2 estaria para x. Então, observe que tudo se repassa a partir disso. Se eu tenho ali 8 para 4, se eu tenho 8 dividido por 4, vou encontrar 2. Se eu pego 2 dividido por 2, já vou encontrar a resposta, que é o valor de x. Então, vamos seguindo, né? Se eu cruzo os valores, 8 está cruzando com x e o 2 está cruzando com o 4. Logo, né, 8x igual a 2 vezes 4 também dá 8. E aí a gente pode dizer que x é igual a 8 dividido por 8 e que x é igual a 1. Tá legal? E que x também é igual a 1. Fácil, fácil, né? Nessa outra aqui, se a gente observar, deixa eu tirar isso aqui, que é apenas o 6, não tem esse símbolo, não tem expoente algum. Vamos lá separar as coisas, pronto. Eu tenho aqui, ó, 10 é proporcional a x, e aí observe que o x dessa vez saiu da mesma posição que estava ali na segunda raiz e veio para a primeira. Igual a 5 está sobre quanto? Observe que esse 5, o 6 como não tem expoente, e aí sim, no expoente quando não aparece equivale a 1, tá legal? Então fica dessa forma, não equivale a 2, equivale a 1. O 2 quando não aparece é no índice. O expoente quando não aparece vale 1. Então, seguindo, o x está cruzando com 5 e o 10 com 1. Então, 5x igual a 10 vezes 1. E aí a gente segue, né?
que 5x igual a 10 vezes 1 é 10 e que x é igual a 10 dividido por 5 e a gente já encontra que x é igual a 2. Beleza? Simples, fácil, rápido e direto, tá bom? Qualquer dúvida a gente tá aí pra gente rever todos esses conceitos, tá legal? Vamos pro próximo. O seguinte, ó. No quarto quesito, dividindo o índice do radical e do expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, óbvio, porque não existe divisão por zero, e eu poderia dizer que teria que ser diferente de 1, né? Porque dividir por 1 não vai surtir efeito. Simplifica os radicais. O que é que a gente precisa fazer? Vamos cá. Observe, ó, eu tenho aqui raiz 15, tá bom? A 15ª raiz de 2 elevado a 5. Observe que os meus valores que eu tenho aqui são quais? São 15 e 5, né? São os valores que a gente vai trabalhar. O radicando 2, ele não vai surtir, não vai sofrer alteração, tá legal? Então eu vou repetir aqui da seguinte forma. Presta atenção. Vamos repetir aqui a raiz, tá bom? 15, 2 elevado a 5. Eu vou pegar um número que seja comum em dividir o 15 e o 5, tá bom? Para eu simplificar. Eu sei que 15 e 5, eles podem ambos dividir pelo próprio 5. Então vou dividir aqui 15 por 5 e aqui também vou dividir 5 por 5, tá bom? Então como é que vai ficar aqui? Pronto. Vamos lá novamente. Como é que vai ficar esse negócio aí? Vamos manter o 2 aqui. Ó, o 2 não sofre alteração. E vamos só dividir o índice e o expoente. 15 dividido por 5 dá 3. E aqui 5 dividido por 5 vai resultar em 1. Só que esse 1 aqui, ó, como expoente, também não precisa ser copiado. Tá legal? Então a gente pode no final ficar apenas com raiz cúbica de 2. Tá legal? O que foi que eu fiz? Peguei o índice, peguei o expoente, dividi por um fator comum entre eles. E aí já encontro a resposta. Lembrando que nesse caso, o radicando não sofre alteração alguma. Tá legal? Não sofre alteração alguma. Vamos novamente aqui, ó. Tem um 14 e 3 elevado a 7. Tá legal? 14 e 7 são os números que me interessam. Eu posso dividir por quanto? 14 e 7 eu posso dividir ambos por 7. Tá bom? 14 e 7 eu posso dividir ambos por 7. Tá aí. O que é que eu faço agora? 14 dividido por 7 dá 2. Tá? E 7 dividido por 7 dá 1. O que é que eu posso fazer mais aqui ainda? Olha, presta atenção nessa raiz aqui, é específica. O índice 2 não há necessidade de escrever, assim também como o expoente 1. Então a minha resposta final aqui é apenas raiz quadrada de 3 dessa forma. Tá bom? Eu vou deixar o 2 ali a princípio e o 1 ali também a princípio, mas você sabe que no final eles não aparecem na resolução. Novamente aqui, ó, raiz 16ª raiz de 10 elevado a 4. O que é que a gente vai fazer? Vamos repetir. Aqui eu tenho 16. Aqui eu tenho 10 que não sofre alteração, tá legal? Elevado a 4. O que é que faz? Esse 16 aqui, ó, e o 4 eu posso dividir ambos por 4. Ah, professor, mas posso dividir por 2? Pode, mas depois eu teria que dividir novamente por 2. Então, nesse caso aqui, quando eu divido pelo MDC deles, né, eu já simplifico ela por total. Então, raiz 16 dividido por 4, né? A gente já pode resolver aqui. 16 dividido por 4 dá 4. Mantenho 10 e 4 dividido por 4 vai dar 1. E aí lembrando, né? 10 elevado a 1, a gente pode excluir esse 1 do índice ou do expoente. E aí fica apenas a raiz quarta de 10. Beleza? Essa letra D aqui tem uma especificidade, né, diferente das outras, que eu não posso dividir o 10 e o 8 pelo 8, né, diferente dos outros aqui, que o expoente já era o próprio máximo divisor comum. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai precisar fazer? Ó? Raiz décima de 5 elevado a 8, né?
Raiz décima de 5 elevado a 8. O que é que eu vou fazer? O 10 e o 8 aqui, esse sim eu posso dividir por 2, né? São números pares. E lembrando, eu tenho que dividir o índice e o expoente pelo mesmo fator, tá bom? Não posso dividir por fatores diferentes não, que aí não seria simplificação. Então, nesse caso, 10 dividido por 2 dá 5. O 5 do radicando a gente conserva. E 8 dividido por 2 dá 4. E aí eu tenho raiz quinta de 5 elevado a 4. É, na verdade, uma fração. Ou uma fração não, né? Comparando o índice com o expoente, ficam irredutíveis. Beleza? Show de bola? Questãozinha bem simples, ó. Questão número 5, ela vai remontar um pouquinho aqui a decomposição da questão número 2, tá bom? Então o que é que acontece? Eu vou, na verdade, a gente vai decompor alguns valores, tá bom? Vou escolher aqui 2, 3 deles, e aí eu vou deixar o restante para vocês treinarem, mas eu lembro que eu posto para vocês a solução, tá bom? Deles por completo. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho mais. Vamos lá então. Eu tenho aqui no quinto quesito dizendo o seguinte: decomponha os radicandos em fatores primos e em seguida simplifique cada um dos radicais. Observe, a gente vai precisar fazer a decomposição e certamente nós vamos encontrar como a gente fez aqui na questão 2, tá bom? Vamos escrever dessa forma como a gente fez. E aí possivelmente a gente vai encontrar uma questão como a questão 4, onde eu não vou encontrar a resposta direta como aqui na 2, ó. Eu vou ter que talvez simplificar para encontrar um radicando mais o menor possível, tá legal? Então, sem delongas, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, vamos para algumas questões, e aí vocês vão pegando o jeito da coisa de acordo com as informações que vão saindo. Beleza? Nosso primeiro número então é 32. Então a gente vai decompor sempre o radicando, tá legal? Então 32 é um número par, começa a dividir por 2, né? 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 ainda é par, divide por 2, vai dar 8. 8 ainda é par, divide por 2. E aí essa divisão é comum, a gente tem sempre que seguir até o 1. Dá 4, 4 por 2 dá 2. E 2 é par e primo, só divide por ele mesmo que vai dar 1. Beleza? Pronto, tá aí. Qual é a resposta? O que foi que nós encontramos aqui de resposta? Nós encontramos o número 2 escritos 2, 4, 5 vezes. Então eu tenho 2 elevado a 5. Beleza? O que é que acontece? Vamos levar esse 2 elevado a 5 para cá? Pronto, vamos trazer ele para aqui, ó. Então nós tínhamos o que aqui? Raiz décima de 32. O que é que eu vou escrever agora? Eu tenho agora o seguinte. Eu tenho raiz décima de 2 elevado a 5 e não de 32. Ó, então agora aparenta a mesma questão que eu tinha aqui na 4. Então é interessante eu estar ligado nessas informações, que uma questão vai ligando a outra. Eu vou deixar isso aqui e vou repetir ele na frente, só para eu simplificar aqui na frente para vocês saberem. Ó, 10, 2 elevado a 5. Então eu vou ter que simplificar esse 10 e esse 5. Lembrando que o radicando ali, o 2, ele não vai sofrer alteração. Então 10 e 5 eu posso simplificar ambos por 5. Tá legal? Então 10 dividido por 5 e 5 também dividido por 5. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. E mantenho o 2 aqui. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Opa! Raiz do índice 2 com 2 elevado a 1. Eu posso excluir o índice e posso também excluir o radicando ou o expoente. Então, resultado final, raiz quadrada de 2. Tá bom? Eu já aqui provavelmente eu não encontre um número inteiro, tá bom? Provavelmente eu não vai encontrar um número inteiro como resposta. Observe esse outro, ó, a letra B. Primeiro passo que a gente tem que fazer é a decomposição. Eu estou decompondo aqui já na ordem, tá legal? Do 32, vou decompor agora o próximo aqui. Vamos lá, a letra B
eu tenho, deixa eu colocar aqui uma caixinha de texto para facilitar, ficar mais organizado, tá bom? Bora lá. Opa. Pronto, agora vai. Vamos lá. Eu tenho aqui 27, né? 27 é um número que é ímpar, então eu não começo a divisão por 2, eu vou começar por 3. 27 é divisível por 3, não é porque é ímpar que tem que começar por 3 não, tá bom? Dá 9, 9 também é divisível por 3, que dá 3, e 3 é divisível também por 3, que vai dar 1. Então tá aí a nossa decomposição. O que é que eu encontrei com decomposição? 3 elevado a 3. Pronto. Esse 3 elevado a 3 ele vai vir para cá. Tá legal? Então aqui eu tenho raiz nona, né? Raiz nona de onde era 27, fica 3 elevado a 3. E aí eu posso simplificar esse índice e o expoente, ó, o 9 aqui eu vou poder dividir por 3. Esse 3 da base permanece e o expoente 3, tá bom? Eu vou continuar. Só um instante aqui, tá dando um trabalhozinho. Esse expoente 3 eu vou continuar e simplificar ele por 3. E aí a gente segue. 9 dividido por 3 dá 3. O 3 da base permanece. Elevado 3 dividido por 3 vai dar 1. E aí esse 1 aqui a gente não precisa escrevê-lo, né? No final a gente vai só ter apenas 3 elevado a 1 ou raiz cúbica de 3. Tá bom? Vou fazer mais um. Vamos fazer da letra C. Tá legal? E aí eu posso deixar os outros para vocês treinarem e a gente tira as dúvidas no grupo. Vamos lá, letra C na sequência. Pronto, letra C se trata do número 81. Como é que a gente vai decompor o número 81? 81 é um número ímpar que é divisível por 3. Então 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 é divisível por 3, vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai resultar em 1. Observe que parte dessa, digamos que desse trecho aqui, ó, do 27 para baixo, era a parte da resposta ou toda a resposta da letra B, né? Então a gente já, uma questão vai sempre ajudando a outra. O que é que acontece agora? Nós temos raiz 16 de 81, que vai ser substituído por 3 elevado a 4, tá bom? Eu até esqueci de escrever aqui, ó, embaixo. Nossa resposta, né, deu 3 elevado a 4. O que é que acontece agora? Vamos repetir essa expressão aqui. Ah, professor, mas é obrigatório repetir? Não, se você quiser não fazer essa parte, já ir para cá, ó, simplificando, beleza, já vai direto. Só estou colocando ali justamente para vocês não confundirem, tá bom? Porque, por exemplo, aqui, de cara ele não vem esse 9 dividido por 3, vem apenas o 9. De cara não vem esse expoente 3 dividido por 3 aqui, né? Eu encontrei o 3. Então é interessante fazer esse passo a mais para eu compreender quais são as informações que eu tenho. Tá legal? Então aqui 16 e 4, que são os números com quem eu vou trabalhar, eles são divisíveis. Ambos são divisíveis por 4. Então eu vou pegar o 16 dividir por 4. O 3, ó, ele não sofre alteração, tá legal? Elevado a 4. E aí esse 4 aqui de cima, que é o nosso expoente, ele vai dividir por 4 novamente. E aí, o que é que vamos fazer? 16 dividido por 4, vamos lá, dá 4. A base é 3, né, o radicando, e 4 dividido por 4 vai dar 1.
Beleza, esse 1 eu já sei que 1 como expoente não há necessidade de escrevê-lo. Então, raiz quarta de 3. Só isso. Beleza? Temos aqui o sexto, sétimo e oitavo, né? Vamos então para as próximas questões. E aí, os demais aqui, ó. Letra D, E e F. Lembrando que a letra F a gente já fez essa mesma decomposição aqui acima, né? Então, uma questão já vai ajudar a outra. Tá legal? Só que não é a mesma resposta. Observe que lá eu tinha raiz décima, né? Raiz décima de 1024. Aqui eu tenho raiz 12 de 1024. Então tem que ter esse cuidadozinho aí na hora de resolver. Tá legal? Observe, sexto quesito. Sexto quesito diz o seguinte: determine o número real x das igualdades. Lembrando, né? Se não me engano, essa questão aqui foi uma das questões que tivemos na avaliação complementar. É bem parecida com essa, na verdade, que a gente teve na última aula presencialmente, né? Eu não gravei o auxílio na avaliação complementar, então puderam acompanhar essa pré-solução, digamos assim. Beleza? Vamos, como é que a gente vai resolver essa questão aqui, professor? Eu tenho raiz de x da raiz sexta de 10, que é igual a raiz 24 de 10. Poxa, como é que eu posso fazer essas... Como é que eu posso tentar solucionar isso aí? Vamos escrever uma caixinha de texto aqui para facilitar para vocês, tá bom? E aí as respostas vão dentro dela. Facilita, fica mais organizado. Bom, primeiro, se eu observar, os nossos radicandos tem que ser iguais, raiz 10 e raiz 10, tá bom? Então, vamos trabalhar apenas com os índices. Quando eu tenho duas raízes sequenciais dessa forma aqui, independente delas serem iguais ou não, eu posso multiplicar essas raízes. Então aqui eu teria x e 6, tá bom? E do outro lado eu tenho 24. Então vamos transformar isso em uma equação. X vezes 6, eu vou ter 6x, tá legal? 6 vezes x. E do outro lado eu vou ter o 24. Então eu tenho 6x igual a 24. Eu não preciso trabalhar com radicando. Então 6x é igual a 24, consequentemente x é igual a 24 dividido por 6. É possível dividir, então x é igual a 24 por 6 é igual a 4. Então já poderia aqui saber que esse x valeria 4. Então bem simples, né? Um cálculo bem tranquilo de resolver. Beleza? Como é que eu faço no outro aqui? Mesmo processo, tá bom? Eu tenho agora, ó, a raiz quinta da raiz de x de 3. E do outro lado eu tenho igual a 15, né? Raiz 15ª de 3. Então, desse lado eu tenho um x, está para 5, né? 5x igual a 15. Se 5x é igual a 15, x é igual, a gente passa o 5 para dividir. 15 dividido por 5, logo x é igual a 3. Beleza? Tudo tranquilo, conta fácil, muito prática de se resolver, tá bom? Sem dificuldade alguma. Sétima questão, por incrível que pareça, e aí eu vou colocar uma questão das propriedades para vocês. Vocês podem dar uma lida lá da página 38 até a página 40. E a questão número 7, ele basicamente se trata da quarta propriedade que a gente mostrou na última aula, né? De quando eu tenho dois ou mais produtos de radicando, não é isso? Dois ou mais fatores dentro do mesmo produto no radicando, e que eu posso simplesmente fazer a distribuição. Então isso aqui, gente, é muito fácil, e por incrível que pareça, por ser fácil, algumas pessoas acabam se embaranhando, né? Se confundindo na hora de expressar isso em forma da raiz. Eu não faço cálculo nessa questão, tá bom? Eu simplesmente distribuo
e não multiplico, tá bom? É o que eu tenho, raiz quinta de 5 vezes 7. Eu vou simplesmente distribuir. Observe, eu tenho 2 radicantes, então vai ficar, ó, raiz quadrada, né, de 5 vezes 7 vai ficar raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Só isso. Tá legal? Só isso. Então não faço mais nada. Isso aqui é uma propriedade. Então a propriedade não necessariamente eu tenho que encontrar uma resolução para ela. Tá bom? Olha a letra B. Eu tenho raiz cúbica de A vezes X. Ou raiz cúbica de AX. Lembrando, A e X são fatores diferentes. Então vou ter aqui, ó, raiz cúbica de A. Tá bom? Raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de X. Só isso, né? Aí no outro aqui eu tenho o que? Eu tenho raiz sétima de 3 elevado a 2 vezes 11. Poxa, o que é que eu tenho que fazer? Bom, fácil. Vamos distribuir só esse negócio aí. Professor, eu tenho que resolver o 3 elevado a 2? Não precisa. Então, raiz sétima de 3 elevado a 2 vezes raiz sétima, né, de 11. Pronto. Só isso. Tá legal? Só isso. Tá bom? E essa aqui, vamos lá. Eu vou resolver esse todo porque tem algumas especificidades aqui. Raiz sexta de x vezes y. Professor, o a e o x aqui não tinham o sinal de multiplicação. Tanto faz, o sinal de multiplicação nesses casos eles podem ficar ocultos, tá bom? Então aqui, ó, raiz sexta. Eu vou andar um pouco mais rápido, colocar logo as duas raízes aqui, tá bom? Raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. Tá legal? Aqui da mesma forma. E agora eu tenho 3 fatores nessa aqui, ó. Raiz quadrada de 2a e b. Então eu posso já ir direto. Deixa eu colocar todas as raízes aqui. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. E essa última, observe que eu tenho raiz cúbica de x ao quadrado e y, né? X ao quadrado, y. Observe que o y está no expoente. Então eu vou ter o seguinte, ó, raiz cúbica na verdade, né? Ter raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de x elevado a y. Tá bom? Fica dessa forma essa questãozinha aqui. Beleza? Então, bora lá. Agora o nosso último quesito, né? Ele, mais uma vez, vem trazendo questões de decomposição, reforçando a importância da decomposição, reforçando ainda mais a importância de vocês conhecerem os números primos. Quais são os números primos? Vamos lá, só lembrando, né? Os números primos são aqueles números que a gente só pode dividir por 1 e por ele mesmo, tá bom? Então preste atenção nisso aí. Os números primos, vocês podem pesquisar, mas fique tranquilo, faça a relação. Nem todo número ímpar é primo, por exemplo. E o único número primo que é par é o 2, tá bom? Então, a partir disso, eu já tenho algumas informações que são essenciais para começar uma decomposição, que é a famosa fatoração que vocês fizeram durante um bom tempo da vida acadêmica de vocês. Bora lá então, ó. Diz o seguinte, o que é que se pede nessa questão? Decompor os radicantes em fatores primos e escrever cada expressão na forma de um produto de radicais, que é, na verdade, igual ao sétimo. Ou seja, eu vou decompor, e aí o que eu encontrar como solução, que muitas vezes vai ser bem diferente desse daqui, ó, do quinto e do segundo quesito, tá bom? Eu vou resolvê-lo em forma de produto dos radicandos. Então vou resolver semelhante aqui ao sétimo quesito. Tá legal? Então bora lá. Vamos começar aqui os trabalhos, né? Vou fazer algumas questões também. Pronto. Primeira questão. 10, né? Vamos decompor o número 10. E aí, a decomposição de 10, 10 é o número par, divide por 2, correto? 10 dividido por 2 dá 5. E 5,
além de ser ímpar, é primo, só dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Opa, já acabou? Já, né? Então, a nossa decomposição aqui só deu 2 vezes 5. Não deu 2 elevado a nenhum número e nem o 5 também elevado a nenhum número. Tá bom? Então, o que é que acontece, professor? Vamos trazer isso para aqui. Eu vou ter então a raiz quadrada. Observe, ó, a nossa solução foi raiz quadrada de 2 vezes 5. Ah, se eu multiplicar 2 vezes 5 vai dar 10. Então não é para fazer isso. O que é para fazer? Calcular como produto de radicantes. Então vou simplesmente separá-los. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Tcharam! Acabou aí. Legal? Acabou. Olha a letra B. Eu tenho um índice na raiz. Esse índice, na maioria das vezes, ele não vai ter interferência direta. Mas pode ser que em algum momento eu precise simplificá-lo. Tá bom? Não é o caso dessa primeira questão aqui. Mas vamos ver se é o caso da segunda. Eu tenho então raiz sexta de 21. Raiz sexta de 21. Estou levando na sequência aqui, viu, turma? Então, eu nem estou colocando a questãozinha A, B e C na decomposição, mas vocês podem verificar. E essa decomposição ela tem que estar no caderno, tá bom? Isso aqui que a gente está fazendo, ela tem que estar no caderno. 21 é um número ímpar, então não divide por 2, mas 21 é divisível por 3, que vai resultar em 7. E 7, além de ser ímpar, ele é primo, só divide por ele mesmo, que dá 1. Então, novamente, uma decomposição, ó, onde surgiram apenas dois fatores diferentes, 3 e 7. Então, a nossa solução é raiz sexta de 3 vezes 7. E aí a gente soluciona separando cada índice, né? Raiz sexta de 3 vezes raiz sexta de 7. Só isso. Ah, professor, e aqui raiz nona de 35? Mesma forma. Raiz sétima de 30? Mesma forma. Raiz décima de 15? Nada aqui vai dificultar para vocês, tá bom? Mas vamos tentar resolver. A gente tem tempo aqui. Vamos tentar resolver essas questões então. É rapidinho, as decomposições são pequenas. Fazer aqui rapidinho. Próximo número é 35. 35 é divisível, não é por 2, não é por 3, é por 5, né? 35 dividido por 5 dá 7, e 7, além de ser ímpar, é primo, só divide por 7, que vai dar 1 também. Então, a nossa solução aqui foi encontrado 5 vezes 7. E aí, quando a gente joga aqui na raiz, ó, raiz nona, uma raiz alta, aí o cara pode pensar, poxa, veio um número complicado de se resolver. E não. Observe que o índice da raiz ele não vai ter interferência nenhuma nesse cálculo, né? E aí a gente basta simplesmente separar raiz nona de 5 vezes raiz nona de 7. Ah, é só um detalhe, tá? É interessante que aqui eu mantenha a ordem dos fatores, tá bom? Eu costumava ver muitos alunos fazendo a decomposição, começava, por exemplo, pelo 2, depois ia para o 3 e voltava para o 2, ou ia para o 5 e vinha para o 3. Não, tem que seguir a ordem crescente dos fatores primos, para vocês organizarem melhor. Tá legal? Então, sempre desta forma. Vamos lá. Raiz sétima de 30, né? Raiz sétima de 30, como é que a gente vai resolver essa raiz sétima de 30? Tenho aqui 30, vamos dividir 30 por 2, é um número par, é possível dividir por 2, vai dar 15, 15 aí já não pode por 2, mas pode por 3, que dá 5, e o 5 pode dividir apenas por 5 mesmo, que dá 1. Então, nesse caso, nós encontramos os fatores dessa forma, ó, 2 vezes 3 vezes 5, né? E aí a raiz sétima lá não vai ter interferência alguma. Eu vou apenas escrever o índice 7
e aí multiplicar os fatores 2 vezes 3 vezes 5 e escrever cada uma sobre um radicando, né? Sobre um radical, na verdade, diferente. Raiz sétima de 2 vezes raiz sétima de 3 vezes raiz sétima de 5. Vamos lá, finalizando já a letra E. Letra E. Tem um tempinho aqui, tem mais 10 minutinhos. Dá tempo dar um passeio na avaliação lá principal para mostrar a vocês. Nós temos aqui 15, né? Que é o número que vai ser decomposto. 15 dividido por 3, que dá 5. E 5 só divide por 5, que vai dar 1. Então, como solução aqui, a gente já encontrou 3 vezes 5, né? Questão que a gente já tinha feito em algum momento aqui anterior. E aí, raiz décima de 3 vezes 5 é igual então a raiz décima de 3 vezes a raiz décima de 5, tá bom? E por último, 154, um número um pouco maior, mas que o processo de resolução é o mesmo, tá legal? O processo de resolução é o mesmo, não sofre alteração e é um processo fácil. Opa. 154, né? Dividido é um número par, é possível dividir por 2. 154 por 2 vai dar 77. 77 dividido por 7, tá bom? Vai dar 11. E 11 só divide por 11, que vai dar 1, tá bom? Para finalizarmos então essa decomposição, 2 vezes 7 vezes 11. E aí a raiz cúbica aqui, raiz cúbica de 2 vezes 7 vezes 11 resulta em raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 11. De 2 vezes raiz cúbica, de 7 vezes raiz cúbica de 11. Beleza? Vamos ficar então, ó, concluir. Questão 5, tá bom? 3 letrinhas apenas. E a questão 2, 2 letrinhas apenas, tá bom? Vou pausar a aula, a gente vai tirar as dúvidas de vocês e vamos para a avaliação principal e também para a avaliação complementar. Beleza? Qualquer dúvida, revejam a aula, tirem suas dúvidas e postem também no grupo.